E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar agora de uma forma um pouco diferente as nossas aulas, tá legal? Eu vou fazer aqui a postagem de vídeos para vocês e ir acompanhando como se fosse a nossa aula normal. Eu vou continuar o nosso assunto da onde eu parei, trabalhando a parte do caderno 1, módulo 4, página 7, tá? Para o pessoal então do extensivo. Ligações iônicas. Eu havia explicado isso em sala, mas aqui eu vou fazer de novo a resolução, né, a explicação do conteúdo. Vou dividir esse vídeo em 3 partes para que ele não fique muito pesado assim, em termos de tempo, né, para que eu possa colocar para vocês aí a postagem constantemente. Então vou fragmentar esse conteúdo em 3 partes. Vou explicar isso, a gente fecha, eu explico a outra parte das ligações iônicas e a resolução dos exercícios da apostila, tudo bem? Aí vocês me acompanhem e a gente fecha assim esse conteúdo. Bom, na parte das ligações iônicas, nas ligações iônicas eu havia falado com vocês anteriormente que é a junção entre um elemento químico que tem uma baixa eletronegatividade com outro elemento que tem uma elevada eletronegatividade. Jorge, eu não me lembro o que é eletronegatividade. Bom, vou fazer um desenho aqui bem rapidão. Ó, estou representando um átomo ligado a um outro átomo. Assim. Opa, ficou feio. Aí. A eletronegatividade, ela acontece na ligação química. Então, quando acontece uma junção entre 2 elementos químicos, aparece essa característica, essa propriedade que depende, obviamente, do tamanho do átomo, tá ok? Eu tenho um átomo verde que ele tem um raio maior que o átomo vermelho, que tem um raio menor. Quando esses 2 átomos, então, eles se juntam, eles vão fazer a sua ligação química, o que acontece? Esse elemento que é grandão, ele tem baixa eletronegatividade, porque ele tem baixa força de atração entre o seu núcleo e o elétron do outro átomo. Então a eletronegatividade é a força de atração entre o núcleo de um átomo e o elétron do outro átomo, tá? Então a força de atração significa, temos como característica de definição a eletronegatividade. Então esse átomo, por ele ser grandão, ele tem baixa eletronegatividade. O átomo vermelhinho, ele tem um raio menor, então o seu núcleo está mais próximo da eletrosfera do outro átomo, então ele tem uma força de atração maior, tudo bem? Então os átomos menores, eles são átomos que são mais eletronegativos quando eles estabelecem uma ligação química, tudo bem? E os átomos grandões têm baixa eletronegatividade, nós chamamos também de alta eletropositividade, então ele tem dificuldade de atrair o elétron do outro átomo, tudo bem? Baixa eletronegatividade. Se nós representássemos então, fiz o desenho da tabela periódica, localizar os elementos que têm raios maiores, que são os maiores. Eles são localizados nesse lado da tabela periódica, tá? Então aqui tem raios maiores, ok? Desse outro lado da tabela periódica, nesse canto aqui superior, nós temos os elementos químicos de raios menores. Ok? Então, aqui fica concentrados os elementos de elevada eletronegatividade e aqui os de baixa eletronegatividade. Obviamente que os gases nobres, eles não participam das ligações, então, portanto, eles não apresentam essa característica de eletronegatividade. Beleza? Serve para o pessoal até dos halogênios, a família do halogênio todo. O flúor é o mais eletronegativo de todos. De uma escala de 0 a 4, como ela é escalonada, o flúor leva a eletronegatividade 4. Tá ok? Então, quando eu falo de ligação iônica, eu estou falando da ligação entre um metal e um ametal. Porém, este metal é porque a característica dele é de baixa eletronegatividade. Ok? E o ametal é de elevada eletronegatividade. Se eu for pegando um metal que vai se aproximando mais do tamanho do raio, ou seja, ele vai diminuindo o seu volume, ele vai ficando mais próximo dos ametais, essa relação vai ficando cada vez mais complexa. Por quê?
Porque o metal vai aumentando a sua eletronegatividade. E aí ele vai se equilibrando com a eletronegatividade de um ametal. E com isso nós vamos mudando a característica da sua ligação iônica. Tudo bem? Conforme nós vamos afastando, vindo mais para o canto aqui das famílias dos metais alcalinos, esses raios vão aumentando cada vez mais. Então esses raios maiores vai indicando que a característica daquele átomo, então, vai ficando de baixa eletronegatividade. Ele vai ficando mais com cara de ligação iônica. Tudo bem? Tem que levar essas considerações para você entender a parte das ligações iônicas. Então, metal e ametal, baixa eletronegatividade e elevada eletronegatividade. Mas como eles estabelecem essa ligação iônica? É através somente dessa característica de baixa eletronegatividade e elevada eletronegatividade? Não, o que vai acontecer aqui é o seguinte: quando eu aproximo um metal que tem baixa eletronegatividade de um ametal que tem elevada eletronegatividade, esses átomos, ao fazer um overlap, ou seja, os seus orbitais se tocarem, acontece uma transferência de elétrons. Então a transferência de elétron vai acontecer de um átomo para o outro. E vai ser sempre, obviamente aqui, na característica do metal, transferindo elétron para o ametal, para o mais eletronegativo. Tudo bem? Então, ao fazer essa ligação, ao fazer esse overlap, acontece essa transferência de elétron e aí eu gero, então, o metal no formato de um cátion e o ânion e o ametal no formato de um ânion, porque ele recebeu o elétron. Agora eu tenho estabelecido, então, a formação de um cátion e a formação de um ânion. Se esses átomos agora, eles vão apresentar 8 na sua última camada, se nós pegarmos os elementos dos metais alcalinos terrosos, o pessoal do bloco P aqui, né, da tabela periódica, se a gente interagir esses átomos, você vai ver que acontece a transferência de elétrons e eles ficam com 8 na sua última camada, respeitando a regra do octeto. Coisa que não vale muito para o pessoal do meio da tabela, mas estou falando dos representativos, tá ok? Então, se estabelece isso e esses caras ficam estáveis, aí vem uma grande pergunta. Por que esses átomos, então, não ficam isolados? Por que esses cátions não ficam isolados dos ânions? Por que não existem eles isolados? Por que eu não consigo comprar eles isoladamente? Ó, isso não vai acontecer porque é o seguinte, outra característica da ligação iônica. Então, a primeira característica e bem evidente, nós precisamos marcar aqui, é a transferência de elétrons. Ok? Precisamos dessa transferência. Você viu, eletronegatividade, o negócio rolando ali. Então houve a separação e esses átomos agora fizeram as suas transferências de elétron. E por que eles não vão se separar? Por que eu não consigo encontrá-los isolados? Pelo seguinte motivo. Quando acontece então a transferência, eu gero cátions e ânions. E esses cátions e ânions formados então não conseguem se separar por causa dos polos opostos. São cargas positivas e cargas negativas. O que acontece? Elas se atraem. E elas vão se atrair e vão interagir uma com a outra. Tá? E agora eu tenho então uma outra característica também que representa a ligação iônica. São as forças atrativas. Forças atrativas de cargas opostas. Então as forças atrativas opostas faz com que esses átomos agora eles fiquem juntos. Mas assim, deixa eu ver se eu entendi, Jorge. O positivo e o negativo, ele se juntou. Mas só esses dois? Não, as coisas não são assim. Não são moléculas. Elas vão se juntar e vão começar a construir estruturas sólidas. Porque eu tenho muitos desses átomos fazendo a mesma coisa. E eles vão criando esses polos. E vão se aglomerando. E vão se juntando. Formando os cristais iônicos.
Aglomerados iônicos, isso. Vão formando esses caras. Então eu tenho uma composição toda estrutural que esses átomos vão se formando. E eu gero então um material cristalino. Esses átomos agora ficam assim, ó, num formato de estruturas, geometrias sólidas. Bom, aí entra dentro do estudo dos cristais, né? Estruturas sólidas. As redes de Bravais, como são conhecidas, porque vão fazendo essas junções e elas vão se organizando de acordo com o volume do átomo, entendeu? Então a posição que eles vão tomando, eles vão montando todo um cristal, de forma repetitiva, assim dizer. Né? Tem uma construção. Então aqui eu teria um cátion e aqui eu teria os ânions, que vão formando esses cristais. Tá legal? Então esses materiais agora, eles vão apresentar essas características. Então os componentes, os compostos químicos que são formados por ligações iônicas, eles são todos sólidos. Não tem outra forma dele ser, ele tem que ser sólidos, tá legal? Então eles são sólidos e vão se juntando um com o outro. Ponto de fusão, elevadíssimo. Tenta romper essa interação agora. Você precisa dar muito calor para o sistema para que eles possam se separar. Tudo bem? Então é fácil de identificar um composto iônico, bem claro, né? Eles são formados, então, eles montam cristais iônicos e esses cristais são sólidos e têm elevados pontos de fusão. Entendeu? É assim que vai funcionar a parte da ligação iônica. Outro ponto muito importante aqui, que você vai conseguir entender ele melhor também quando tiver as aulas de ligações covalentes, tá? Mas eu já falo aqui, já vai te ajudar. Quando acontece a formação então desse cristal iônico, repare, eu não tenho uma posição, não tenho um encaixe correto desses átomos. Eles se atraem por cargas opostas e eles vão se aglomerando formando cristais iônicos. Mas essas ligações não são direcionais. Tá? Então ela não tem um direcionamento. Então ela não tem direcionamento. Ou seja, ela não tem coordenação na ligação. Ela não tem uma posição correta para se encaixar. Ela se aglomera e forma os cristais de acordo com temperatura de formação deles, volume desses átomos que estão participando e tudo mais. E aí você constrói então todo aquele cristal iônico. Tudo bem? Por favor, depois dessa aula aqui, você não pode cometer o erro de chamar compostos que são iônicos de moléculas. Não tem sentido, tá? Porque a molécula é uma estrutura, ela é uma entidade. Ela tem a sua formação de estabilidade. E a formação de estabilidade de um composto iônico é através da formação desse cristal iônico. Tudo bem? Bom, pessoal, essa é a primeira parte, então, das ligações iônicas. E eu vou postar já a segunda parte e aí você acompanha. Então, pega o vídeo 2 que a gente dá continuidade nessa aula. Beleza? Vamos lá, então. Pega lá. Fui!